Ela entrou na igreja acreditando que ali encontraria paz. Não imaginava que sairia carregando o peso de um segredo que mudaria tudo. No interior do Brasil, numa cidade pequena onde o sino da igreja marcava as horas e a vida de todos, Maria era conhecida como uma mulher correta. Casada havia 15 anos, mãe de 2 filhos, presença certa nas missas de domingo. Sempre sentada no mesmo banco, sempre discreta, sempre silenciosa. Por fora, ninguém via falhas. Por dentro, ela estava cansada de se sentir invisível. O marido trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, parecia sempre distante. As conversas viraram obrigações, os toques desapareceram, o olhar já não demorava. Maria tentou falar, tentou insistir, tentou salvar o que ainda restava. Ouviu que era coisa da cabeça dela, que era fase, que o casamento era assim mesmo. Com o tempo, ela parou de falar. E quando uma mulher para de falar em casa, ela começa a falar com o silêncio. Foi nesse período que o novo padre chegou à paróquia. Jovem para os padrões da cidade, voz calma, jeito simples. Ele não falava difícil, não gritava no púlpito, não ameaçava com o inferno. Falava de acolhimento, de dor escondida, de fé no meio do cansaço. E Maria sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que alguém estava falando exatamente com ela. Ela começou a ir à igreja mais vezes. No início, só para ouvir. Depois, para ficar um pouco mais. Até o dia em que ele a chamou para conversar após a missa. Perguntou se estava tudo bem. Foi uma pergunta simples, mas ninguém fazia aquela pergunta havia anos. Maria respondeu que estava. Mentiu como tinha aprendido a fazer. Nas semanas seguintes, as conversas se repetiram. Sempre rápidas, sempre respeitosas. Ele perguntava, ela respondia. Aos poucos, as respostas ficaram maiores. Vieram as confissões, a solidão, o casamento frio, o medo de envelhecer sendo ignorada. E o padre ouvia. Olhava nos olhos, não interrompia, não julgava. Maria saiu dessas conversas mais leve e começou a esperar por elas. O que ela não percebeu é que aquela linha invisível, que separa cuidado de envolvimento, já estava sendo cruzada dentro dela. Não houve toque, não houve palavra proibida, mas houve espaço demais. E quando alguém ocupa um espaço que não é dele, algo começa a se perder. As mensagens começaram com desculpas simples, um aviso de reunião da igreja, um pedido de oração, um versículo enviado à noite. Maria respondia. O padre respondia de volta. As conversas se alongavam, falavam da fé, depois da vida, depois dos sentimentos. Maria se pegava sorrindo para o celular. Se sentia vista, importante, desejada de um jeito que não era físico, mas era ainda mais perigoso. O padre, por sua vez, começou a pensar nela fora da igreja, a lembrar da voz, do jeito tímido, da forma como ela o olhava buscando respostas. Ambos sabiam que aquilo estava errado, mas nenhum dos dois queria ser o primeiro a parar. A culpa vinha depois, sempre depois. Numa tarde chuvosa, Maria foi à igreja fora do horário. Disse que precisava conversar. Estava confusa, chorou, disse que se sentia fraca, errada, perdida. O padre tentou aconselhar, tentou se afastar, tentou manter a postura. Mas quando ela disse que se sentia sozinha até dentro do próprio casamento, algo quebrou dentro dele também. Ele também era humano, também sentia, também tinha dúvidas, também carregava solidões que ninguém via por trás da batina. O abraço aconteceu rápido, curto, mas foi o suficiente. Depois do abraço, veio o silêncio. Um silêncio pesado. Os dois sabiam que algo tinha mudado para sempre. Nos dias seguintes, tentaram fingir que nada tinha acontecido. Mas agora havia tensão em cada palavra, em cada olhar. A fé, que antes era refúgio, virou conflito. Maria não conseguia mais rezar sem sentir culpa. O padre não conseguia mais celebrar a missa sem lembrar do cheiro dela. A queda não foi imediata. Foi lenta. E justamente por isso, devastadora. O primeiro beijo aconteceu num momento de fraqueza. Um segundo de descuido que durou uma vida inteira na consciência dos dois. Depois do beijo, veio o desespero. Promessas de que nunca mais aconteceria. Pedidos de perdão a Deus, choros separados. Mas o desejo já estava ali. E o que nasce no segredo cresce rápido. A relação aconteceu escondida. Poucas vezes. Sempre com medo. Sempre com culpa. Maria voltava para casa se sentindo suja. O padre se sentia um traidor da própria vocação. Mas nenhum dos dois conseguia parar. Eles confundiram carência com amor.
Dor com conexão. Até que a cidade começou a notar. Olhares longos demais. Mudanças no comportamento de Maria. O padre mais nervoso, mais distante. Em cidade pequena, segredo não dura. O marido foi o último a saber. Sempre é. Ele descobriu por comentários, por insinuações, por um silêncio que gritava. Confrontou Maria numa noite em que os filhos dormiam. Ela não negou. Não tinha mais forças. Chorou. Disse que se perdeu. Disse que estava vazia. Disse que não sabia como aquilo aconteceu. Ele saiu de casa naquela noite. A notícia se espalhou rápido. A mulher da igreja, o padre, a traição dupla. Maria virou alvo de olhares duros, sussurros na rua, julgamentos silenciosos. O padre foi afastado, transferido. Nunca mais voltou. Maria ficou. Ficou com a culpa, com o casamento destruído, com a fé abalada e com o peso de ser apontada como a única culpada. Poucos lembraram que o erro foi de dois. Muitos esqueceram que ela também era humana. Com o tempo, ela perdeu amigos, perdeu o respeito de muitos, mas ganhou algo que antes não tinha: consciência. Entendeu que o vazio não se preenche com atalhos, que carência não é amor, que silêncio demais machuca. Ela reconstruiu a vida devagar, separada, mais forte, mais sozinha, mas mais verdadeira. Hoje, quando passa em frente à igreja, não entra, não por raiva, mas por respeito ao que ainda dói. Ela aprendeu que fé também é saber se afastar do que te faz cair. Essa história não é sobre julgar. É sobre entender até onde a solidão pode levar alguém. Sobre como a falta de cuidado destrói lares. Sobre como escolhas feitas no silêncio ecoam alto depois. Se essa história te fez pensar, escreve aqui nos comentários o que você teria feito no lugar dela. E se você conhece alguém que está se sentindo invisível dentro da própria vida, compartilha essa história. Segue o canal para continuar ouvindo histórias reais, humanas e que quase ninguém tem coragem de contar.